Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor, sou agrônomo, sou bibliotecário e quero falar com você aqui nesse canal sobre agricultura sustentável. Então, para a gente começar a falar sobre esse assunto, para a gente começar a conversar sobre agricultura sustentável, é importante que a gente entenda alguns fundamentos de química, por exemplo. Então, a química, ela às vezes assusta a gente quando a gente fala esse termo, né? A gente não conseguiu aprender muito bem na escola, mas é algo que é muito importante, porque estuda, de certa forma, a matéria, né? E quando eu digo a matéria, eu digo a parte física das coisas que a gente toca, do que está ao nosso redor, né? E na agricultura, de uma forma ou de outra, a gente vai precisar fazer alguma mistura, alguma solução. Nós vamos preparar alguma calda, e para a gente preparar esses fertilizantes, esses adubos, esses compostos, né? A gente pode pensar na preparação de bioinsumos aí que a gente vai aplicar nas plantas, mesmo também os adubos convencionais também que podem ser utilizados na agricultura e que trazem um ótimo resultado. A gente precisa entender o mínimo possível de química para que a gente consiga fazer essa mistura, né, e essas soluções sejam ali assertivas. Então, eu queria começar falando hoje sobre o Sistema Internacional de Medidas. Então, por que é importante a gente saber isso? Porque quando a gente está conversando, a gente está dialogando, a gente saber quais são as medidas que são amplamente aceitas e, vamos dizer, consideradas, né, como um acordo internacional, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de tempo, a gente geralmente está marcando em segundos ou em horas. Esse é o mais comum, todo mundo já se comunica dessa maneira. Mas, no geral, em relação às outras grandezas, a gente precisa também ter esse cuidado para a gente ter esse diálogo sempre amplo e aberto com qualquer pessoa que a gente for conversar sobre alguma coisa. Então eu peguei aqui como referência o livro do Daniel Harris, de Química Analítica. É um excelente livro, né, para quem quer aprender sobre química analítica, eu recomendo, né? É muito usado aí nas universidades, em vários cursos aí de graduação, né? Inclusive agronomia, né? Mas não só as agrárias, né? As áreas de ciências da saúde, como medicina, e todo mundo que estuda química analítica, né, vamos dizer, vai ter como referência esse livro, né? Então a gente vê aí o Sistema Internacional de Medidas, ele foi um congresso que foi feito na França, e a partir disso ali se definiu essas medidas internacionais para serem usadas, né? Porque até então cada país usava a sua medida e isso gerava um certo transtorno, né? Porque se eu falasse tal distância, era tal distância na Inglaterra, mas não era tal distância na França. Aqui no Brasil a gente tem um exemplo clássico disso, né? Antigamente se usava muito o termo alqueire, né? Então quando se falava um alqueire de terra, esse alqueire variava muito. Cada lugar o alqueire tinha um tamanho, né? Em Minas Gerais, em vários lugares, tinha 2,5 hectares, outros lugares 2,54 hectares, outros lugares 2,80. Em alguns lugares no norte do estado de Minas Gerais chegava a ter alqueires de 4,8 hectares. Então, hoje em dia tem se buscado cada vez mais utilizar o hectare como uma forma de medir as áreas, né? Sendo uma forma mais aceita, mais comum e padronizada, né? O alqueire, ainda várias propriedades têm seu registro em alqueire, mas é uma forma que é muito variável, cada lugar se tem uma unidade. Então, voltando aqui para as nossas unidades aqui do sistema internacional, então quando a gente vai falar de comprimento, a gente vai sempre falar em metros. Quando a gente for usar massa, a gente vai usar quilogramas. O tempo a gente vai utilizar em segundos. A corrente elétrica a gente vai usar em ampere, a temperatura Kelvin, e aqui são algumas coisas mais específicas para a química, mas também é interessante a gente citar, né? Intensidade luminosa a gente pode usar candela, e a quantidade de substância na química é muito utilizado o mol. O ângulo pleno, né, é um radiano, né? Então um círculo ele possui 2π radiano, né? O ângulo sólido
esterirradiano, né? Então são medidas mais voltadas mais acadêmicas, vamos dizer assim, né? Talvez a gente não precise tanto, mas é interessante saber. E também algumas unidades que têm nomes especiais. Então, a frequência, né, vai ser em Hertz, a força em Newton, a pressão em Pascal. Essa pressão muito utilizada também na agricultura, né? Quando a gente vai pensar em bombas, né, a gente tem sempre que pensar qual pressão que ela precisa. E aí, continuando, energia, trabalho, quantidade de calor vai ser medida em Joule. A potência, fluxo radiante, Watt. A quantidade de eletricidade, a carga elétrica, Coulomb. A potência elétrica, a diferença de potencial, a força eletromotriz vai ser Volt, também muito utilizada, né, na área rural, vamos dizer assim. E a resistência elétrica, Ohm. Então é isso, pessoal. Só queria falar aqui dessas principais medidas aí que a gente utiliza aí na agricultura, né? A gente utiliza no Sistema Internacional de Medidas, mas que na agricultura é muito importante que a gente também entenda mais sobre elas para a gente conseguir dialogar melhor com algum técnico, com outros profissionais, com colegas da área, né? Para a gente conseguir dar vazão aí e colocar em prática os nossos projetos. Então é isso, fico por aqui, agradeço pela atenção, até a próxima.